Olá, Luiz Ricardo de Carvalho do canal Itapetí Lúpulos e Hidropônicos novamente aqui com vocês. Você que é produtor de cerveja, produtor rural interessado em diversificar sua produção e investir numa cultura onde só vem crescendo no território nacional, se inscreve no nosso canal. Compartilha com seus amigos, com seus familiares, com pessoas que têm interesse na cultura do lúpulo. Nossos vídeos são conteúdos práticos que encurtarão o seu caminho para a produção do seu próprio lúpulo ou para incremento da receita da sua propriedade. Hoje iremos falar sobre um assunto que também está diretamente relacionado à produtividade na cultura do lúpulo: a identificação e poda do ramo ladrão. Primeiramente, o que efetivamente são os ramos ladrão? Então, para mostrar para vocês o que é o lúpulo ladrão, eu vou exemplificar aqui para vocês, vou identificar eles e vou mostrar mais próximo da câmera possível, para que vocês percebam as diferenças, né? O lúpulo, ele é uma planta herbácea. O que é uma planta herbácea? Uma planta herbácea é que ela possui uma consistência tenra em todos os caules da planta, não só no ramo ladrão. Porém, essa característica no ramo ladrão talvez seja a característica mais marcante de um ramo ladrão. E quais são essas características? Então, como eu falei para vocês, o caule do ramo ladrão, ele é oco. Ele é oco. Nós temos uma planta aqui que nós temos alguns ramos ladrão. Primeiramente, uma característica do ramo ladrão, além de ele ser oco, é que ele quebra com muito mais facilidade. Como vocês estão vendo aqui, do nada ele quebra. Vou podar ele radicalmente, vou me aproximar da câmera para mostrar para vocês o quanto ele é bem muito oco, quebra com muita facilidade. Outra característica, aqui nessa planta nós temos vários. Vou até já fazer alguns, para que o próximo manejo nessa planta vai ser o tutoramento, né? Conduzir as plantas pelo barbante, tá? Então, aqui nós identificamos diversos ramos ladrão. Eu vou fazer a poda de mais um, para vocês verificarem. Aqui é um vídeo que a gente fala exclusivamente do ramo ladrão, e para vocês verem o quanto ele é oco. Quanto ele é oco Nota. Outra característica do ramo ladrão é essa aqui. Aqui já é um outro broto dele. A distância entre as folhas é muito maior do que numa planta que não tenha ramo ladrão. Ele toma uma distância muito maior entre uma folha e outra. E por que a gente deve fazer essa poda? Se a gente insistir em conduzir o ramo ladrão, o que vai acontecer? O ramo ladrão, eles vão produzir menos flores. Ou seja, toda a energia, todos os nutrientes que as raízes da planta do lúpulo estão mandando para toda a sua parte vegetativa nessa época de produção, pré-produção e produção, ela vai ser destinada ao ramo ladrão, que não vai produzir as flores, que são os cones, que tanto se deseja para produzir, para se utilizar na produção da cerveja.
Então, é necessário que a gente faça a poda desse ramo ladrão, a correta identificação e a poda. Outro fator que também a gente consegue presenciar no ramo ladrão, deixa eu pegar mais um aqui, é que principalmente, aqui talvez eu não consiga tanta aproximação, mas principalmente na base dele, o caule tem a presença muito maior dos espinhos. Toda planta de lúpulo tem pequenos espinhos no caule. Porém, uma característica do ramo ladrão é justamente na base dele, quanto mais próximo do solo, você passa a mão e você sente uma quantidade de espinhos muito, muito maior. E aí aqui a gente só vai conduzir posteriormente só os ramos que não forem os ramos ladrão. E como que a gente faz essa poda? Essa poda, como eu mostrei para vocês aqui, ela é feita bem na coroa da planta, bem na base do solo. Não precisa ficar com dó, você vai olhar e vai falar, nossa, um ramo desse aqui, lindo, visualmente ele tá bonito, mas quebra, não vai produzir e só vai acabar atrapalhando a produtividade do lúpulo. Então tem que se podar com auxílio de uma tesoura ou um alicate de poda. Nós utilizamos a tesoura comum porque, como eu falei, é um caule tenro. Às vezes o alicate de poda ele morde o caule. Então, se tiver uma tesoura boa, bem afiada, ele às vezes é mais efetivo na poda do ramo ladrão. E você corta ele e elimina ele. Elimina, não deixa ele junto à planta, para não ter nenhum tipo de brotação, nada. Elimina ele, tira ele da cultura, tira ele fora das suas plantas e posteriormente vai fazer a condução só dos ramos não ladrão. Mas isso é assunto de um outro conteúdo nosso, tá? Então, é muito importante se tirar o ramo ladrão, justamente por causa disso. Ele vai acabar atrapalhando a produtividade da planta. Ele vai tirar as energias, como eu falei, que vão ser destinadas à produção das flores, para sustentar o ramo ladrão. Tá? Então, isso é uma característica na planta do lúpulo, é um manejo que precisa ser feito, principalmente logo após a poda que nós chamamos a poda radical ou a poda de inverno, quando a planta vai iniciar o seu crescimento vegetativo. Com certeza, os primeiros ramos que vão aparecer são os ramos ladrão. E com essas dicas que eu passei aqui para vocês de identificação, só vamos ratificar caules ocos, muito mais oco, quebradiço, quebra com muita facilidade, certo? A distância entre a folha muito maior do que outros caules e a presença muito marcante dos espinhos, principalmente na base do caule dele, bem próximo ao solo. Tem espinho em todo o comprimento dele, mas embaixo tem mais espinho aí. Se você só passar a mão, você percebe. Com essas 4, 5 dicas aí que eu passei, vocês vão conseguir fazer o ramo ladrão e não insiste com ele. Não insiste com ele, tá? De uma forma prática, não precisa ter dó. Pode cortar ele fora e conduzir só os outros ramos, que futuramente esses ramos vão produzir lindas flores, né, para você usar na sua receita de cerveja, ou seja, você com pretensões comerciais na cultura do lúpulo, né? Então, quer iniciar na cultura do lúpulo de forma profissional? Acompanhe a gente no nosso canal. Estou deixando aqui as nossas redes sociais, tá? Nossos vídeos de conteúdo mais longo estão sempre no YouTube. Nas outras redes sociais são os vídeos mais curtos, né? Mas se inscreve no nosso canal, curte os nossos perfis na nossa rede social,
compartilha com seus amigos, sejam cervejeiros, sejam primos. E se você ficou com mais alguma dúvida, peço que você deixe aqui nos comentários do vídeo, deixa o seu comentário, a sua dúvida. Eu respondo diariamente os comentários, sempre de uma forma respeitosa com vocês, passando toda a nossa experiência aqui da nossa produção, tanto da produção do lúpulo quanto a nossa produção de mudas registradas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Para você que ficou até aqui, eu te agradeço, tá? E até o nosso próximo conteúdo. Você vai ver no nosso canal aí diversos assuntos, inclusive o tutoramento, a condução do lúpulo. Eu vou deixar no link desse vídeo, vou deixar o link do tutoramento para você já acompanhar esse nosso outro conteúdo, tá bom? Agradeço, até o próximo.